Boa tarde a todos. Hoje mais uma aula de técnica dietética 2. Nós vamos começar agora uma sessão de aulas onde nós vamos trabalhar com o tema carnes. O tema que ficou para essa aula, um tema bem gostoso, um tema curtinho aí, que vai falar sobre aves, né? Muito consumido por muita gente e apreciado, e vocês vão ver que ela permite, né, diversas possibilidades de preparo, né? Então ela acaba sendo utilizada aí bastante. Então primeiro vamos entender o que é a definição de aves, né? De acordo com o MAPA, que é o Ministério de Abastecimento e Pecuária, né? Na verdade aqui o mapa que esse órgão define, né, a carne de aves, ela corresponde às obtidas de aves domésticas de criação. Então, vocês percebem que quando a gente ouve a palavra aves, né, de acordo com o Ministério de Abastecimento e Pecuária, que é o MAPA, ele engloba aves, né, todas as criadas, todas as aves domésticas que podem ser criadas, tá? Então, nós vamos acabar focando hoje na aula mais aqui, na verdade, a carne de frango, né? Vamos falar da galinha, do galo, do frango. Mas eu mostro para vocês outros tipos de aves, né? Que podem ser consumidos como carnes também. Em geral, as aves têm carnes mais macias que os outros animais. Então, nós vamos ainda estudar carne, por exemplo, bovina, né? Nós vamos falar bastante aí do rigor mortis, que é quando a carne ela endurece, enrijece. Nosso próximo assunto, carne suína. Também tem os pescados, né? Mas comparando aí carne bovina, suína e aves, as aves costumam ter as carnes mais macias, tá? Olha que interessante, né? As aves são o tipo de carne mais consumidas no mundo. Então percebam isso, né? Muito consumido. E eu tentei levantar aqui com vocês alguns pontos, né? Porquê que indique o porquê desse consumo ser tão alto. Pelo seu preço, é uma carne com um preço assim mais acessível, né? Então é um alimento proteico, pensando de fonte proteica, de valor, de custo mais acessível, facilidade de criação, e aí a gente pode emendar o de baixo, né? Facilidade, curto período de criação. Então é rápido esse tempo que ele tem aí, né? Para engorda e para abate, a gente pode fechar aí mais ou menos em 45 dias. É muito rápido isso. E pela grande quantidade também que existe de aves de caça, né? Então, aí não vai estar falando somente, né, do frango, mas acaba falando, né, que não consumo frango, mas posso consumir outra variedade aí de carnes de caça. Bom, gente, palatabilidade dessa carne, né? Dela ser mais saborosa, de ela ser mais macia, de ela ser mais molinha, o que que tem a ver, tá? Está relacionada sim à idade do animal, tá? Aves mais jovens, carnes mais tenras, né? Então, aves mais jovens, carnes mais macias, tá? O sabor da carne de aves acaba sendo uma carne macia, né? Uma carne assim de sabor também suave comparada a outras carnes. Mas vocês vão perceber, pode ser que aqui muita gente já tenha até consumido, né? As aves caipiras. Então, quando fala assim, eu quero comer um frango caipira, eu quero comer uma galinha caipira, né? Alguns lugares podem chamar de selvagens, mas aqui na nossa região é mais conhecido como caipiras aí.
aí eles têm um sabor mais acentuado. Vocês vão perceber, né, que as caipiras têm menos carne, porque são aves criadas soltas, gente. Então elas andam, né, bastante, aí cisca o dia todo, né? Elas têm uma carne mais dura também, tá? Até por serem criadas livremente. Pode haver uma alteraçãozinha na cor dessa carne? Pode sim, tá? Muito indica aí a ração, né, que o animal come. Vamos pensar no frango, na galinha. Às vezes dão milho para ele comer, né? E isso pode acabar mudando, inclusive, a cor desta carne, tá? Mas uma galinha caipira, uma ave caipira, um frango caipira, né? Ele tem sim uma carne mais dura do que a que é confinada, do que é criada ali, e ele tem também, gente, menos carne, por ser criado aí livremente, ele não engorda tanto, vamos pensar assim. Bom, aqui são os tipos de aves que existem, né? Coloquei para vocês, nós não vamos falar de todos, como eu falei, eu vou acabar focando com vocês no frango, né? Mas frango, a galinha, vocês vão perceber também que há uma preferência, né, muito maior em abater, né, o galo do que a galinha, se preciso for, porque a galinha ela fica destinada aí para a produção de ovos, né? Um assunto que nós já estudamos. Então, frango, galinha, o galeto, né? Que é mais novinho, já comento com vocês. O peru, o chester, o pato, o ganso, o marreco, o avestruz, a galinha de Angola, pombo, fazão, perdiz e codorna, tá? Muitos daqui vocês já escutaram, a gente já comentou, porque quando a gente também falou dos ovos, né? E daí ovos, a gente já pensa no ovo de galinha, porque tem essa denominação. Mas eu comentei com vocês, né, a existência e o consumo de outros tipos de ovos, como por exemplo, ovos de codorna, ovos de pata, ovos de avestruz. Então, aqui, na verdade, as aves, elas se repetem aí, tá? Bom, gente, aqui neste quadro, é um quadro muito interessante, né? Retirado do livro de técnica dietética. O que na verdade esse quadro vem trazer para a gente, né? Ele vem, eu não vou ler ele com vocês, mas ele vem falando aqui o tipo da ave, tá? A característica dessa carne, como essa carne é e qual a melhor forma de preparo, tá? Então, vou comentar com vocês ali, por exemplo, o peru, vou ler com vocês ali o peru, tá? O peru é uma ave grande, né? Uma característica dele é grande, principalmente peito e coxas, tá? Carne úmida e aroma pouco intenso. É interessante preparar como o peru, né? Assar inteiro, porque olha que legal, como ele é uma carne úmida, ele não vai ficar seco, né? E fritar em pedaços grandes, tá? Então, aí vocês conseguem dar uma olhada, né, no tipo da ave, como ela é, qual a característica dela e que preparo é o mais indicado, tá? Aqui, daqui para frente, vamos focar mais na ave, né? Pensando aí no frango, que acaba sendo o mais comum, né? E o mais, assim, usado por nós, inclusive nas nossas cozinhas, tá? Bom, frango de leite ou galeto. Lembram que no outro quadro lá em cima, né, eu tinha colocado para vocês como galeto, né? Mas ele pode ser chamado de frango de leite. Até 3 meses de idade, então ele é bem novinho, com cerca de 600 gramas. Então, na verdade, algumas bibliografias falam que o galeto ele vai chegar aí a meio quilo, 500 gramas, e outras vão falar aí com cerca de 600 gramas.
carne macia e ossos moles. Pense que ele é novo. Nós vamos falar de algo assim, né, parecido. Quando a gente falar da carne bovina, gente, eu vou falar da vitela, né, que é o gado novo ali, tá? Então, eu queria que vocês mais ou menos fizessem essa comparação, certo? A carne de galeto tem pouca gordura e sabor suave. Como a carne é mole, como a carne é macia, né? Cozinha bem rápido e pode ser preparado assado, grelhado ou frito. Ela vai ser um pouquinho mais cara, sim, certo? Com certeza vai, né? Mas tem gente aí que, pensando em alguns restaurantes, né? Pensando na gastronomia, tem algumas preparações, né? Elaboradas pelos chefes que tem que ser feito com a carne de galeto. Então, vocês já sabem que é o frango novo. Frango comum. 3 a 7 meses, né? Percebam que ele, a idade mais avançada ali, maior, né? Pesa mais do que 1 quilo. Utiliza-se mais os machos, já comentamos isso por conta do quê, né? Das fêmeas, das galinhas, elas serem destinadas aí a postar os ovos. Sua carne tem mais gordura, porque engorda mais, percebam o peso, né? E sabor mais acentuado, com ossos e cartilagens mais duros do que o galeto. Pode ser grelhado, frito, assado ou ensopado. É o que a gente mais come, né? É o frango comum. Na verdade, gente, se nós pensarmos em um que a gente vai comer o frango, né? Proveniente de uma granja, né? Criadora desse frango aí, tá? Acaba não dando nem 3 meses esse tempo de engorda, né? Aí vem várias coisas, né? Falando sobre isso. Nossa, será que é dado, né? Alguma coisa para esse frango engordar, né? Nossa, será que pode, né, comer aquela cama de boi lá e dar para o frango? Na verdade, isso não pode mais, que é como se fosse aquele esterco, né? Assim, o que fazia-se antigamente? Tirava-se da granja, né? Aquela cama de granja que fala, que é onde os frangos ficam pisando, fazem cocô, xixi, tudo ali, né? Às vezes tiravam isso e davam para o gado. Hoje é proibido, né? Não pode mais isso. Mas pensem que os frangos eles ficam confinados ali na granja, comendo e bebendo, 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 até tonto engorda, vamos pensar assim, né? Engorda. Né? Então, na verdade, ele está ali com a intenção de engordar. Então, eu tinha um tio que ele sempre cuidava, né? Sempre trabalhou com sítio e teve até um tempo granja. Ele falava assim: ó, frango, 45 dias pode abater, né? E comer frango de granja, porque tá gordo já, né? Então, às vezes, nem chega até esses 3 meses aí, como eu queria comentar com vocês. Galo ou galinha tem mais de 7 meses, né? Pesa cerca de 1,5 kg. A carne é saborosa, né? O pessoal que come, né, fala que é gostoso, que é diferente, né? O galo tem a carne mais firme do que a galinha, tem menos gordura, né? E o tempo de cozimento é maior por conta dessa carne ser mais dura. Então, também é uma carne bem indicada para ensopados. Então, por exemplo, ele no molho, né, com legumes, né, com ervilha, com milho, ou mesmo numa sopa, numa canja, né, super gostoso. E o último é o frango capão, né? Esse que eu estava comentando com vocês aí, o frango de granja, pensando assim, tá? Ele é um frango castrado que eles castram ele para engordar mais. Então, ele não chega à idade da galinha, né? Ele é abatido ali com 7 meses e ele pesa mais que o galo e a galinha. E como ele foi criado mesmo para engorda, né? A intenção é essa. Ele tem muita gordura, tá? Tá atrapalhando vocês ali o slide. Então, ele é super indicado para fazer
assado. Bom, pensando no valor nutritivo da carne de aves, né? Muita gente pode achar que não tem um valor nutricional legal e tudo mais. Mas não, gente, tem sim, certo? Nós temos que pensar que a carne de aves, né? Podemos até focar mais agora no frango, é sim fonte de proteína de alto valor biológico, que é a proteína AVB, né? Então, as suas proteínas têm uma alta qualidade. O que significa mesmo isso, gente? Que ela tem todos os aminoácidos essenciais, né? Que o nosso corpo não consegue sintetizar, então eu preciso adquirir da alimentação. Outros destaques aí dentro dessa carne de aves são cálcio, ferro, fósforo, potássio e zinco, né? Também é fonte disso, então é legal. Com relação à gordura, né? Pensando aí nos lipídios dessa carne, tá? Fica muito fácil até determinar, né, a gordura da carne de aves. Então, quando você, às vezes, você vai, quem está mais acostumada com a cozinha, né, e vai limpar um frango e tal, em primeiro lugar, fica bem delimitado ali que essa gordura tá bem na pele, tá concentrada bem ali, tá? E também tem, às vezes, espalhado, né, em alguns lugares do frango, mas também a gente consegue retirar uma gordura mais visível, né? Então dá para a gente retirar. E o valor calórico, né? Se tem mais calorias ou menos calorias, vai depender se esse corte ele está sendo utilizado com essa gordura ou não, né? Porque é ela que detona aí no valor calórico. Vocês sabem disso já, né? Os lipídios, 1 grama tem 9 calorias, então quanto mais lipídio tiver, vocês sabem que vou ter mais valor calórico aí, certo? Bom, como são feitos os cortes, pensando no frango principalmente, né? Eu tentei pôr os mais comuns aqui para vocês, depois nós vamos tentar, junto com a nossa aula, vocês assistirem também um vídeo, né? Eu acho que é interessante, vídeo sobre desossa, né? Também até sobre o abate, fica bem interessante. Cortes mais comuns, carcaça inteira, né? Então, pensando ali no frango inteiro, exceto cabeça e pés, que isso é tirado. Meia carcaça, né? A carcaça é dividida no sentido longitudinal. Frango desossado, retiram-se os ossos. Eu me lembro de uma aula prática que nós fizemos, muito gostoso, né? Antes de toda essa loucura aí de estarmos em casa, que eu convidei o Beto, né? O Beto, por sinal, era pai de um aluno nosso, o Beto trabalhava com açougue, e ele fez ali para nós, ali ao vivo, com todo mundo, deixou depois o pessoal fazer o frango desossado. Então, a prática que ele tinha, né? Em desossar o frango ali, gente, fantástico, né? E sem estragar o frango ainda, o frango ficava inteirinho, bonitinho. Dava para a gente fazer recheado, assado, aliás, nós fizemos, né? Foi muito legal. Separados com cortes na junta, né? É um outro tipo de corte que existe. Então, eu posso ter ali a coxa com a sobrecoxa junto, super utilizado esse tipo de corte, né? Coxa, só coxa, sobrecoxa, só sobrecoxa, né? Então, coxa e sobrecoxa, coxa e sobrecoxa separados, a asinha com a coxa e a coxa da asa com o peito. Então, os principais cortes aí feitos nas juntas. Frango a passarinho, que é o pequenininho, né? Os pedaços pequenininhos divididos entre as juntas. Suprema, né? Também um corte aí feito bastante, principalmente por esse pessoal que trabalha, né? Com chickens aí, com frangos, né? Fritos e tudo mais, a milanesa, né? Que é o peito da ave sem osso em forma de filé, super legal. E iscas, que é super apreciado também, né? Que é o frango desossado, ele todo cortado em tiras. Ai, até água na boca tem hora, né? Tanto que é gostoso.
vocês vão ter aí com vocês, né, uma sequência de fotos para vocês tentarem visualizar e entender aí as partes do frango, né? Pequenininho aqui embaixo também, destaco para vocês os miúdos, né? Então tem o coração, o fígado, a moela e o pé, e ali em cima, né, o pescoço. Tem gente que ama, né? Minha mãe, por exemplo, se eu for falar, gente, ela vai fazer um arroz com frango e colocar o pescoço, ela vai comer o pescoço. Aí passa, né? Evito. Eu paro aqui só para contar um caso muito engraçado. Não sei o que eu pensava, não perguntem para mim, que eu também não vou saber responder. Uma vez eu estava numa churrascaria com o meu tio, né? E a gente nunca pedia, mas uma mesa ao lado assim pediu um espeto de coração, né? Daí veio aquele espeto alto, grande, né? Um coração, 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 vários coraçõezinhos. Aí meu tio sempre muito sarrista, né, e tal, sempre ele lidou com sítio e tal. Olhou e falou assim, ai, que quantidade de galinha morta, né? Eu olhei pro espeto assim, da outra mesa, não era nem da minha mesa. Olhei pro espeto assim e falei, por quê? O que você quer dizer com isso? Ele falou, quero dizer que cada coração é uma galinha que morreu. Gente, eu quase infartei. Não pergunta o que eu pensava, mas sei lá, se eu pensava que a galinha tinha um coração grande, daí dividia e ficava várias bolinhas para ser os coraçõezinhos. Olha, totalmente pirada. Mas desse dia em diante falei, nunca vou comer coração de galinha. E é, né? Cada coraçãozinho é uma galinha que sofreu o abate. E essa é a vida, né? Aqui, gente, olhe bem, pedaços aqui, pensando nos cortes, né? Vocês têm o frango inteiro, tá? Então, o primeiro ali, frango inteiro sem miúdos. Depois o outro, o frango inteiro com miúdos. Frango inteiro em 9 pedaços, estão aqui, foi separado. E ali, olha como eu falei que fica bonitinho, né? Que é o frango inteiro desossado. Tem a técnica de desossar o frango, né? De tirar toda a parte dos ossos dele, mas não desmonta ele, na verdade, você não despedaça ele, porque você utiliza ele assim para rechear e para preparar assado. Gente, fica extremamente saboroso, além de ficar um prato muito bonito também, tá? Cortes com osso, então coloquei para vocês ali meio frango, o peito de frango ali com osso e com pele, né? Meio peito com osso e a coxinha da asa, percebam a coxinha aqui em cima, né? A asa inteira, a coxinha da asa, o meinho da asa, nossa, super usado em preparações. Meio da asa cortado ao meio, então pega o meinho da asa e divide ela na metade assim. E a ponta da asa. Então, olha quantos cortes a gente consegue fazer, possibilidades de fazer com o frango, né? A tulipa, o meio e a pontinha da asa, coxa sobre coxa, né? Com a porção dorsal, aquele maiorzão, né? Coxa sobre coxa com osso e com pele, coxa sobre coxa ali separados, né? Sobrecoxa com osso e com pele. Percebam que a sobrecoxa é um pedaço grande, né? É um pedaço com bastante carne aí. E coxa com osso e com pele. Aqui, peito com pele, pensando no peito. Peito com pele, peito desossado sem pele, meio peito sem a pele, os filezinhos, sobrecoxa com pele, coxa e sobrecoxa com pele, coxa e sobrecoxa com pele cortadas e a carne mecanicamente separada, pensando numa carne moída de aves. Isso é possível, né? É só passar pelo moedor. Não é tão comum. O que a gente percebe mais aí com relação às aves? Vocês percebem que cozinha-se o peito, não é isso? E depois desfia, né? Tem esse hábito aí, essa característica de ficar desfiado.
mas existe um problema em você fazer o processamento dessa carne na máquina, no moedor? Nenhum, tá? Isso é questão de gosto, né? E de uso também, né, desta carne, certo? Bom, pensando nos miúdos, né, gente? Naquela parte que não é todo mundo que aceita, que gosta de comer, que tem o hábito, mas a gente tem que falar, né? Porque é comestível, vamos pensar assim. Esses despojos, eles são classificados em dois, tá? O interno e o externo. O interno, as vísceras comestíveis, tá? Os miúdos, moela, fígado e coração. Então, os três são comestíveis. Pensando, né, em preparações com isso, percebam assim, moela e fígado, super utilizado para farofas, né? Tem pessoal que faz farofas maravilhosas com esses moídos, né? Inclusive até com o coração. Mas às vezes o coração ele é destinado aí mais também para os espetos, como eu comentei com vocês aquela hora. Externos, as partes comestíveis que podem ser separados da carcaça, né, e que são comestíveis também, é a cabeça, o pescoço e os pés, né, usados relativamente em preparações bem características, mas eu penso que dessas três, a mais comum acaba sendo o pescoço, né. Um detalhe, né, acaba se reaproveitando bem todas essas partes, né, pensando aí com sinceridade, gente, é quando esse abate dessa ave, né, ela é feita ali no sítio, né, ou feita pela própria pessoa, né, que abate e já vai limpar essa ave para poder separar aí os pedaços. Nesses casos, com certeza, gente, aproveita-se todas as partes, né, pensando nos despojos e pensando na carne, né. Agora, às vezes quando vai, né, para venda, né, às vezes os miúdos não são muito bem aceitos aí, tá? Aqui os pedaços dos miúdos, né, para vocês conhecerem as partes, coloquei aqui também, né, separadinho para vocês. E aqui uma coisa que tá super em alta, né, não é tão saudável, vocês já sabem disso, os produtos feitos à base de aves, né, mas os processados, né, como o nome mesmo já fala, os processados. Então, nuggets, um hambúrguer, uma linguiça e uma salsicha. Então, existe já, né? Também amplamente consumido, sim, com certeza, mas aqui vocês percebam que são produtos aí que tem bastante sódio, né, que tem corantes, que tem os nitritos, os nitratos, então são produtos mesmo processados, certo? Bom, pensando, gente, no armazenamento, na conservação de carne de aves, né? Quais cuidados que nós temos que ter? Bastante, gente, bastante. Por quê? Vocês vão perceber que a carne de aves, né? Podemos focar no frango mesmo, é uma carne que se estraga muito rapidamente, que se deteriora. Todas as carnes vão ter aí, se eu não tomar cuidado, né, os cuidados que eu preciso, vão ter um tempo de validade curto, na verdade. Então, nós temos que pensar que carnes são produtos perecíveis. Não podemos esquecer, né, desta denominação. E isso já indica para a gente, né, que tem que tomar cuidado, né, na conservação e no armazenamento. Então, algumas características. Olhe bem, ó. Uma ave de boa qualidade tem crista vermelha ou rosada, olhos brilhantes, pele lisa, úmida e homogênea. Pensando na ave como um todo, tá? Nunca pegajosa, de cor amarelada, pernas e pés lisos e moles, pouca penugem. Estou pensando na ave. Se é uma carne que eu estou comprando, gente, e esta carne
ela está embalada, né? Qual que é o cuidado que eu preciso ter? Que essa embalagem nunca esteja com furo, né? Nunca esteja danificada. Porque hoje em dia vocês percebem que há muitos produtos já embalados e processados de aves no mercado à disposição para a gente, né? Todos aqueles pedaços que eu falei para vocês, né? Se vocês forem procurar, existem já eles embalados e processados ali prontinho para você só comprar exatamente aquele e usar. Mas essa embalagem tem que estar íntegra, tá? Bom, como a maioria das aves é vendida com a pele, elas podem se deteriorar devido à presença de bactérias que ficam na parte superior e na cavidade após o processamento. Então, pode e fica mesmo retido ali na pele do frango, né, bactérias que ficam paradas ali. E essas bactérias são aí as bactérias deteriorantes da carne de aves. Se mantida a 4 graus, a pele do frango se torna viscosa em torno de 6 dias, aumentando assim 10.000 vezes a quantidade de bactérias. Então, pensando assim, ó, não é uma carne que suporte muito tempo de refrigeração, gente. 4 graus pensando em temperatura de geladeira, tá? Não estou congelando. Então, no prazo de 6 dias até antes, certo? Elas podem aí se deteriorar completamente. Uma sugestão, né? Se você percebe que não vai usar a pele, se você retira essa pele para armazenar, aumenta o tempo de vida útil dessa carne, sim, né? Então, fica uma dica aí. Todas as aves cruas devem ser lavadas em água corrente. Isso é uma característica muito importante e é da carne de aves. Que, por exemplo, quando a gente for estudar a carne bovina, eu não vou falar para a gente lavar a carne bovina, não deve lavar, né? Mas a de ave, sim, a de frango, sim. Ela tem, né? Ela é meio pegajosa, meio que parece meio limbosa, pensando assim. Então, eu preciso lavar para tentar diminuir essa carga microbiana. Lavar bem as mãos, bem como todas as facas, tábuas de corte, com bastante sabão, né? As tábuas, claro, e as facas, e água quente. Pensando, lembrando, né, que não podemos usar nada de madeira, vocês já lembram lá da CVS, com certeza, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado aqui. Existem, gente, as aves frescas, resfriadas e congeladas, né? As frescas, gente, geralmente ali, né, consumidas no seu local de origem, temperatura de 0 a 2 graus por até 48 horas, 2 dias só, né? E o 0 a 2 graus, percebam que é bem geladinho, não tá congelado, mas tá bem geladinho. Resfriados, né? Eles, depois do abate, eles são submetidos ao frio por 24 horas. Os resfriados também de 0 a 2 graus, mas aguentam mais, né? Por até 4 dias. E os congelados, né? Então, depois, né, eles são já submetidos a um frio negativo, um frio abaixo de 0, né? Nunca os congelados, sempre a gente perceber se não tem os cristais de gelo ali formado, porque isso pode ser um indício de que ele foi descongelado e congelado novamente, isso não pode acontecer, tá? Mas os congelados eu posso armazenar aí de 0 a 2 graus por até 12 meses. Olha que interessante, porque ele é bem gelado de 0 a 2 graus, tá? Então, aqui são as possibilidades. Estou pensando numa carne de aves fresca, 2 dias, 48 horas. Ou na geladeira normal aí por 4 dias. Aqui achei legal essa tabela, né? Pensando na carne de aves aí, para o descongelamento. Porque vocês já sabem, né, que o correto é um descongelamento, gente, refrigerado, né? Não aquele descongelamento que eu vou tirar, né,
essa carne congelada e vou deixar que descongele a temperatura ambiente. Isso não pode, isso é perigoso, né? Bactérias vão começar a se multiplicar ali. Pode haver bactérias formadoras de esporos, lembram? Que estão paradinhas ali, quietinhas, mas daí a temperatura começa a ficar boa, começa a ter umidade para ela, ela começa a virar e fazer a festa. Então, na verdade, o descongelamento ele tem que ser programado, né? Ele tem que ser feito aí sobre refrigeração. E aqui as quantidades, né? E quanto tempo demora mais ou menos esse descongelamento, tá? 2,5 kg, 24 horas, 3,5 kg, 34 horas, 4,5 kg, 48 horas, 5,5 kg, 58 horas e 7,5 kg, 7 quilos, 72 horas, aí o tempo de descongelamento. Então é interessante a gente saber isso, né? Porque principalmente pensando numa UAN ou numa UND, né, hospitais tal, a gente pode trabalhar com uma quantidade de aves maior, né? E eu preciso programar esse descongelamento, certo? As carnes de aves, como eu já falei, são facilmente deterioráveis, né? Cruas e cozidas sempre devem permanecer sob refrigeração ou congelamento, sempre. As aves cozidas devem ser armazenadas em recipientes refrigeradas, em recipientes tampados para evitar o ressecamento. Então, uma possibilidade, né? Uma possibilidade de você cozinhar um peito de frango para desfiar, para usar em alguma preparação. Ótimo! Então, o que eu preciso fazer? Fiz isso, cozinhei, desfiei, né? Hoje em dia tem métodos para desfiar mais seguros, né? Você, na própria panela de pressão, por exemplo, ou com o garfo ali, para evitar a questão da manipulação nessa carne, é muito legal pensar nisso, né? Mas esse frango que já está desfiado e cozido, né? Guardar no recipiente tampado, fechado, sobre refrigeração. Depois de cozidas ou assadas, ficar, né, sobre refrigeração por tempo inferior a 48 horas. Então, se você precisa etiquetar, e precisamos etiquetar, né, essas carnes, essas preparações, né? Precisamos criar esse hábito de etiquetar. Então, pensar aí num peito de frango cozido, por exemplo, né? Um prazo inferior de armazenamento de 48 horas. 2 dias, certo? Cocção, né? Claro, né? A gente vai usar aí a cocção para trabalhar com as carnes, né? Todas elas, lógico. E aqui acaba sendo muito parecido, né? Isso com relação a todas as carnes, tá? Então, as aves mais tenras, né? As carnes de aves mais macias, certo? Posso usar o calor seco, porque não vai ficar dura, não vai ficar ressecada, não vai ficar ruim. Aves de carnes rígidas, duras, não fica legal usar calor seco. Então, a gente fala para usar calor úmido, né? Para poder essa carne amolecer. Aves novas e gordas, próprias para grelhar, fritar ou assar, pela quantidade da gordura e pela sua carne ser mole, ser macia. Aves adultas e muito duras, boas para canjas e ensopados. Então, vocês percebam que o calor, né, o tipo de calor, ele direciona para a gente, né, o que carne usar, né, o que fazer. Então, também, se eu sei a minha carne, já era uma ave mais velha e tal, eu vou usar para fazer isso. Então, já ajuda a gente, né, já dá aí orientações para a gente. Aqui, na verdade, uso culinário, né das aves, ó, fritar e empanar, grelhar, né, assar, refogar ou assar em panela, né, que na verdade estou fazendo um calor misto aí, e para que é indicado, né? Então, por exemplo, ó, fritar e empanar. Aves mais tenras e jovens, porque eu vou fritar, né?
Então, precisa que essa carne seja macia para ela não ficar seca e nem dura, né? E para obter as crostas mais espessas e crocantes, passa o pedaço na farinha de trigo, né? Então, sugestões aí, grelhar, né? Também para aves mais macias. Quando a gente grelha, vocês percebam que a gente não fica, na verdade, com uma espessura totalmente idêntica da carne, né? Ficam pedacinhos mais grossos e pedacinhos menos grossos, né? Então, eu tô falando dessa espessura desigual. Então, toma cuidado para ver se esse calor, esse tipo de calor, atingiu bem toda a carne ali, né? Pensando, lembrando sempre do centro geométrico ali do alimento. Pensando em assar, né? Que eu já estou trabalhando com calor seco também, pensar em ser uma ave gorda, né? Uma carne gorda aí e jovem, porque é mole, né? Fica legal também. E posso assar com ou sem recheio. E o refogar em panela para aves adultas, porque às vezes é uma ave que ela tem a carne mais durinha, então vou usar o calor úmido para ela ficar mole e douro, né? Trabalho com calor seco aí para melhorar a cor desta carne. Aqui diversas, né, preparações que dá para a gente fazer com aves. Eu sempre pego vocês nisso, né? Se eu perguntar para vocês no exercício, e vou perguntar, gente, dê exemplos de preparações, né, com as aves. Aplicação da técnica dietética com carne de aves. Nunca falo. Falo um exemplo. Olha quantos eu dei aqui. Falo um. Depois não querem que a prof fique brava, né? Então, ó, arroz com frango, frango com legumes, frito, estrogonofe, fricassê de desfiadinho com creme de leite e tal, queijo por cima, tortas, eu tô ficando com fome, risotos, assados, frango xadrez, a farofa, salgados, coxinha, vocês pensarem aí, pizzas, lanches, né? Não coloquei aqui, como eu pude esquecer, não coloquei mesmo. Salpicão, nossa, né? Estão nas saladas também, né? Gente do céu, tem muitas possibilidades, né? E variedades de preparações. Isso pensando na carne de aves, de frango, mais comum que a gente tem, né? E para finalizar, gente, nunca se esquecer do cuidado, né, higiênico sanitário. Uma coisa que estão usando bastante, já nós comentamos isso, né, nas aulas de higiene que a gente teve sobre o uso de tábuas coloridas, né? Consegue perceber na foto aqui que lá no fundo, né, tem uma tábua verde, vocês percebem? Que tá ali picado tomate, provavelmente, né? E aqui está picando o frango, né? A ave, a tábua é meio amarelinha. É legal isso em cozinha, viu, gente? Se a gente tem essa possibilidade de trabalhar com cores, né? Já que a carne de aves ela é tão contaminada, né? Tão perigosa, tem os micro-organismos, né? Eu tenho que tomar cuidado por conta dessa possibilidade que ela tem aí de ser contaminada por bactérias. Se eu posso discriminar a cor da tábua, é legal. Lembram? Para não ter o perigo aí da contaminação cruzada. Isso é muito interessante, né? Um local de abate e manipulação deve seguir normas higiênicas. Hoje em dia as granjas, né, cadastradas e tal, elas seguem mesmo. O pessoal trabalha todo equipado, né? Todo com normas, com produtos também, como eu vou falar aí, para a questão da sanitização do ambiente e até da própria carne, tá? Para a sanitização do animal, eles acabam usando ácidos acético e lático, porque tem uma baixa toxicidade para os humanos, mas tem uma alta potência aí, né? Uma alta toxicidade para os micro-organismos. E para desinfetar, né?
as superfícies, os utensílios, pensando nas tábuas, pensando nas facas, né? Que entram em contato com essa carne, eles acabam trabalhando com hipoclorito de sódio, que é o que a gente também mais vê, mas também algumas empresas usam quaternário de amônia. Perfeito, gente. Eu acho que carne de aves, né, não tem muito segredo, né? Percebem que são carnes aí de facilidade de preparo, carnes que dá para a gente consumir de diversas formas, sempre utilizadas aí nas nossas preparações, nos nossos cardápios, sempre muito bem aceita, né? Com uma aceitabilidade bastante grande aí pelo pessoal, que dá amplas possibilidades de preparo, certo? Então vamos terminar por aqui a carne de aves. Semana que vem vamos ter uma aula aí sobre suínos também, uma carne bastante versátil, e nós vamos tentar tirar aí, desmistificar, né, alguns medos, algumas coisas que ficaram desde o passado aí com relação à carne suína. Combinado? Boa aula para vocês, bons estudos, boas tarefas e até semana que vem. Fiquem com Deus.